Você já agradeceu ao ministro Alexandre de Moraes hoje? É, gente, é isso mesmo. Você já agradeceu ao nosso imperador alexandrino pelas bênçãos, pelas benesses que ele tão gentilmente, tão humildemente, tão bondosamente nos concede? É isso mesmo, agradecer. Mas por que deu tanto agradecer? Porque o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão flexibilizando o recolhimento domiciliar dos investigados e réus do 8 de janeiro para que eles possam votar nas eleições municipais desse domingo. Ele não é muito bonzinho? Olha só que graça, olha que coisa mais clemente, que coisa mais misericordiosa. Fica aqui comigo para eu te contar o que foi que aconteceu para fazer você admirar o ministro Alexandre de Moraes ainda mais do que você já admira. Só que não. Então, o que foi que aconteceu? Explica aí. Foi o seguinte, gente, a Defensoria Pública da União representa vários dos réus investigados 8 de janeiro. Afinal de contas, a gente está falando de pedreiros, ambulantes, padeiros, seguranças, professores, zeladores, garis, pequenos comerciantes, ou seja, pessoas simples, humildes, trabalhadoras, e não aquelas pessoas ricas, poderosas, com grandes conexões com os poderosos de Brasília, com as autoridades todas poderosas, mas a gente está falando aqui sim de pessoas que não têm dinheiro para pagar os advogados mais caros do país. A gente não está falando dos réus do Odebrecht, da JF, que contratam a peso de ouro os melhores advogados. Não, eu estou falando daqueles que contratam a DPU, os réus do 8 de janeiro. E aí, essa DPU, que representa essas pessoas, disse ao ministro que os réus do 8 de janeiro, que estão com tornozeleira eletrônica, estavam com medo de que o sistema de monitoramento apitasse e indicasse que eles não estão em casa quando eles saíssem para votar no domingo. Isso poderia fazer com que eles fossem presos preventivamente por ordem do Alexandre de Moraes. Dá para dizer que esse medo dos réus do 8 de janeiro é infundado? Ainda que eles estivessem indo exercer seu direito, fazendo algo certo, legítimo, dá para dizer que é infundado eles recearem mais uma ordem arbitrária do ministro Alexandre de Moraes? Não, não dá. Sabe por quê? Porque Moraes é o ministro que mandou prender mais de 200 réus no 8 de janeiro preventivamente, porque alguns deles fugiram para o exterior, mesmo quando os outros que foram presos não fizeram nada de errado. Você lembra disso? É a culpa agora por associação. Como alguns dos mais de 1.000 réus do 8 de janeiro fugiram, aí o Moraes mandou para a prisão preventiva mais de 200 de uma vez, mandando as favas, o princípio constitucional da intranscendência da pena, que diz que a pena não deve jamais passar da pessoa do indivíduo para outros. E esse princípio da intranscendência da pena é uma conquista civilizatória. Impede, por exemplo, que a justiça venha a punir o filho pelo que fez o pai, ou um irmão pelo que fez o outro irmão. Mas Moraes não segue a nossa Constituição Federal, que prevê esse princípio, mas sim ele segue a Constituição Alexandrina, a Constituição Suprema, que ninguém nunca viu, ninguém nunca estudou, só ele mesmo e os seus jagunços do STF, coleguinhas no STF, no TSE. E foi muito bom que a DPU tenha feito isso, tenha entrado com esse pedido, constrangendo o ministro a ter que dar essa decisão. Porque senão, alguém aí duvida que quando chegasse o domingo, a gente ia ver notícias de que Moraes mandou prender centenas dos réus do 8 de janeiro por suposta violação das medidas cautelares? Duvidam disso, gente? Ele ia prender a rodo, em massa, em lote, como ele fez logo depois do 8 de janeiro e em fases sucessivas da tal Operação Lesa Pátria. E esses réus aí do 8 de janeiro, vocês acham que no domingo eles vão votar em quem? Na direita ou na esquerda? Conta aí o que você acha. Se nós pensarmos em 1.000 réus 8 de janeiro que poderão votar, são 1.000 votos. O que em cidades pequenas é suficiente para eleger 1 a 2 vereadores ou para fazer a diferença nas eleições para prefeito. E seria muito bom para o sistema se os réus 8 de janeiro fossem presos e impedidos de votar nos candidatos da direita, não é verdade? Mas eu quero trazer aqui um dado interessante para vocês. Vocês sabem quem no Brasil nunca teve colocado em questão, em dúvida, o seu direito de votar? Sabe quem? Os criminosos presos do sistema penitenciário brasileiro, presos provisórios. Quem aí lembra que em 2022, mais de 80% dos detentos votaram em quem? No Lula no primeiro turno. Isso foi mostrado por um levantamento do antagonista, talvez quando o Cláudio Dantas estava lá ainda. É isso aí, gente. O Lula, ele venceu o Bolsonaro com uma larga vantagem nos presídios. A cada 5 votos de presos, 4 votos foram em quem? Foram em Lula. Lula levou a melhor. E esses presos aí,
que estão presos por roubo, por furto, por homicídio, tráfico de drogas, estupro, pedofilia, organização criminosa, latrocínio e outros crimes gravíssimos, sequer tiveram o seu direito a voto questionado. Não, para eles é tudo seguro, é claro, não tem risco. É claro, eles são presos provisórios, que assim como os réus do 8 de janeiro, eles não têm ainda uma sentença criminal condenatória transitada em julgado, então eles mantêm os seus direitos políticos. Mas você sabe quantos que são esses presos aí que favorecem em grande medida o Lula? São mais de 200 mil. Se a gente for seguir a proporção aí de 80% votando em Lula, nós estamos falando de 160 mil presos que tendem a votar na esquerda se seguirem esse alinhamento da votação no Lula. E aí esses presos aí que são definitivos, desculpa, que não são definitivos e que receberam amplamente condições de votar, que votam no candidato certo do sistema, que é o candidato da esquerda, aí com eles tá tudo bem, eles podem seguir votando, tá tudo tranquilo, não teve DPU, Defensoria Pública, que teve que fazer pedido nenhum, eles vão lá ter o seu direito de voto respeitado. Já os 1.000 presos do 8 de janeiro, que se diluem nesses 160 mil e que não vão votar na esquerda, aí tem que ir à DPU e tem que pedir. E o ministro deu, esse é o preço da coerência mínima do judiciário. Isso aí é uma concessão do sistema, porque os presos do 8 de janeiro, em geral, eles não têm direitos, vamos falar a verdade. O único direito dos presos do 8 de janeiro é de sofrer calados as indignidades e abusos que o Moraes preparou para eles. Até eles não têm direito nem de falar na imprensa, como o Felipe Martins, que ficou proibido de dar declarações para a imprensa, proibido de fazer postagens em rede social. Por quê? Qual o fundamento disso? Não tem. É por isso que nesse domingo, no dia 6 de outubro, a gente tem que votar lembrando por quem nós estamos lutando. Nós estamos lutando pelos brasileiros, pelas nossas famílias, contra todos os abusos que acontecem no STF, no governo Lula, e é também pelos presos políticos do 8 de janeiro e pelos exilados, pelos censurados, pelos perseguidos. É também contra a opressão. Nós precisamos votar em candidatos da direita, comprometidos em acabar com esse sistema. Lembre disso quando você for votar nesse domingo.